Comunidade Cristã Paz e Vida. Um milagre espera por você. Então vamos lá. Evangelho de João, capítulo 12. Iremos ler a partir do versículo 23. Quando você encontrar, fique de pé, em reverência à palavra de Deus. Veja se tem alguém ao teu lado sem a escritura e compartilhe com ela a leitura da palavra. Se você puder, fique de pé, pois nós vamos agora ler a palavra de Deus. Você crê que a Bíblia aberta é a boca de Deus falando com o homem? Então, se você acredita nisso, fique de pé em reverência à palavra do Senhor. Está escrito assim: e Jesus lhes respondeu dizendo: é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade vos digo que, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Quem disse essas palavras foi o Senhor Jesus. E ele está dizendo, eu vou ler novamente, na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Ou seja, ele fica solitário, infrutífero. Mas se morrer, dá muito fruto. Olhe para mim, preste atenção. Todas as vezes que Jesus ele diz, na verdade, ele está dando ênfase àquilo que ele está falando. E ele está mostrando que aquilo que ele está dizendo é uma verdade inquestionável e irrefutável. É uma verdade absoluta. Hoje nós vivemos numa época onde tudo é relativo, é ou não é? Então quando Jesus diz, na verdade, ele está dizendo que essa verdade é uma verdade absoluta e não é relativa. E ele está dizendo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Você crê que essa palavra vem de Deus? Então eu vou reler e você vai repetir em seguida, bem alto e bem forte. Vamos lá, igreja. Na verdade, vos digo que, se o grão de trigo, vamos repetir com mais entusiasmo, vamos lá, enche os pulmões de oxigênio, repreende o desânimo, a preguiça e vamos lá. Se o grão de trigo, só estou ouvindo esse lado direito aqui, vamos lá. Todos juntos, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Coloque o evangelho sobre o teu assento e vamos dar para a palavra de Deus a melhor salva de palmas. Enquanto você aplaude, diga glória, glória, glória a Deus. Pai querido, Deus amado, a tua palavra foi lida e vai ser pregada. Toma o teu lugar aqui neste altar, que eu diminua e o Senhor cresça. Remove todo embaraço, envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo enviada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém. Pode tomar o teu assento dando glória a Deus. A partir de agora eu peço que você preste total atenção, não converse, não caminhe pela igreja, pega papel e caneta para anotar. Já estava chegando a hora de Jesus, ele consumar a sua missão. E Jesus, antes de consumar a obra que o Pai havia dado para ele, ele vai reunir os seus discípulos e vai dizer: é chegada a hora em que o Filho do Homem será glorificado.
por diversas vezes, Jesus ele se referiu a si mesmo como o Filho do Homem. Presta atenção, igreja. Por várias vezes, Jesus ele se referiu a ele mesmo como filho do que, gente? Do homem. E quando Jesus ele falou de si mesmo, usando esse termo pela primeira vez, logo as pessoas elas lembraram de uma profecia que foi feita pelo profeta Daniel. Vamos ver isto lá no livro do profeta Daniel. Livro do profeta Daniel, capítulo 7, versículo 13. Quando Jesus usava essa expressão, Filho do Homem, se referindo a si mesmo, então as pessoas se lembravam dessa palavra profética que foi proferida pelo profeta Daniel. Veja comigo, Daniel capítulo 7, versículo de número 13, diz: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como o Filho do Homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele, e foi-lhe dado o domínio, e a honra, e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino, o único que não será destruído. Então presta atenção, ouça bem o que eu vou te dizer agora. Daniel ele teve uma visão aonde alguém vinha nas nuvens do céu, e esse alguém ele tinha uma aparência semelhante à aparência do homem, e esse alguém seria aquele que iria reinar sobre toda a terra, e o seu reino será sobre todas as nações e não terá fim. Hoje nós sabemos quem é esse que veio em forma humana. Hoje nós sabemos quem é esse que é Deus, mas veio ao mundo em forma humana para estabelecer o reino de Deus na terra, e que em breve vai reinar sobre toda a terra, e o seu reino nunca terá fim. Quem é ele? Quem é ele? Quem é ele? É Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, Filho de Deus. Oh glória! Diga glória a Deus. Porém, quando Jesus ele disse: é chegada a minha hora, os discípulos achavam que Jesus estava se referindo à hora dele já começar a reinar sobre a terra. Os discípulos pensavam que Jesus iria começar a implantar o reino terreno. E os discípulos eles estavam muito empolgados, e até a mãe de um dos discípulos, ou na verdade de dois dos discípulos, a mãe de dois dos discípulos chegou para Jesus e disse assim: Senhor, concede que os meus filhos, um se assente à tua direita e outro se assente à tua esquerda no teu reino. Veja que a mãe desses discípulos, ela também achava que o reino de Jesus já iria começar como um reino terreno. Mas Jesus, ele disse para Pilatos: o meu reino não é deste mundo.
Então os discípulos, eles não entenderam que quando Jesus estava falando é chegada a minha hora. Eles não entenderam que Jesus estava se referindo à hora da semeadura, a hora em que ele iria semear a sua vida sobre a terra. Eles não entenderam que essa hora que Jesus estava falando era a hora de quê, gente? Era a hora dele morrer por toda a humanidade. Volta comigo lá no Evangelho de João. Os discípulos não entenderam. Eles achavam que era a hora dele já sentar no trono e dominar tudo. Então Jesus, ele vai dizer, ele vai usar até uma parábola. João capítulo de número 12, versículo 24, ele disse: na verdade vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer dá muito. Olha aqui, em breve Jesus vai reinar, sim, na terra. Ele vai reinar sobre todas as nações, todos os povos servirão a ele. Mas naquela época ele não estava se referindo a isso. Ele sabia que antes de chegar esse momento de reinar, ele teria que primeiro semear. Antes dele reinar, antes dele ser exaltado, antes dele ser glorificado, antes dele receber a honra, a glória e as riquezas, ele tinha que semear a sua vida. E ele disse que o grão de trigo, para ele produzir fruto, tem que fazer o quê? Tem que morrer. Toda semente para produzir fruto tem que o quê? Tem que morrer. Quando uma semente ela vai ser plantada, tem que cavar uma cova, né? Coloca a sementinha lá no fundo da cova, enterra ela, como se tivesse sepultando ela. Então Jesus está dizendo, ele está mostrando que antes dele tomar posse da glória, da honra, da riqueza, ele vai ter que morrer, ele vai ter que plantar a sua vida e vai ter que morrer, e ele vai ficar 3 dias debaixo da terra, sepultado. Mas a palavra de Deus diz que ao 3º dia, quando todos pensavam que a semente já não existia mais, essa semente, ela ressuscitou e produziu muitos e muitos frutos para a glória de Deus. Diga glória a Deus. Olhe para mim e preste atenção. Através dessa semeadura que Jesus fez, essa semeadura gerou para Deus o quê? Uma grande colheita de almas. Gerou muitos frutos. Gerou muitos frutos. E dentro desses frutos também tem o quê? Sementes. Quem são os frutos da semente chamada Jesus Cristo, hein? Quem aqui é fruto dessa semente? Levanta a mão. Quem é fruto dessa semente? Levanta a mão e dá um brado de glória. Agora presta atenção, ei. Assim como Jesus, ele deu muito fruto, eu e você também temos que dar frutos. Assim como Jesus deu muito fruto, eu e você temos que dar o quê? Muito fruto. Em João capítulo 15, versículo 16, veja aí, olha o que Jesus disse. João capítulo 15, versículo 16, ele disse: não me escolhestes vós a mim,
Mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Agora, olhe para mim. Infelizmente hoje, as igrejas elas estão cheias. Nunca houve uma geração aonde as igrejas estivessem mais cheias, aonde fosse tão fácil pregar a palavra como é nos dias de hoje. É fácil pregar aqui no Brasil, é ou não é? Sim ou não? Hoje tem igreja em toda esquina, mas nós vivemos uma geração de cristãos acomodados, uma geração de cristãos que não dá frutos. Uma grande maioria são, na verdade, religiosos dentro da igreja, que vêm, ouve a pregação, participa do louvor, mas não dá frutos, não ganha uma alma para Jesus, não vai visitar aqueles que estão precisando de uma visita. E sabe por que que hoje, infelizmente, isso está acontecendo? Porque muitos não mataram o seu eu. E Jesus disse que para a semente produzir frutos, ela tem que o quê? Ela tem que o quê? Ela tem que morrer. Jesus, para ele produzir frutos, ele sacrificou o seu eu, ele sacrificou a sua vontade. Houve um momento que Jesus, ele sabia que estava chegando a hora dele ser preso, julgado, condenado, açoitado, crucificado e morto. E Jesus, sabendo de tudo isso, ele vai orar. E como homem, ele estava angustiado, ele disse: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Que cálice que ele estava falando? É o cálice da ira de Deus que ia cair sobre ele. Porque naquele momento Jesus estava levando sobre si os pecados de toda a humanidade, desde Adão até o último homem que vai existir nesta terra. Jesus estava levando os pecados de toda a humanidade. O cálice da ira de Deus iria recair sobre ele. Por isso ele disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Aquilo ali foi o Jesus homem. O Jesus homem sentiu angústia, medo, mas ao mesmo tempo, Jesus, ele vai dizer: contudo, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Jesus, para ele dar muitos frutos, ele renunciou o seu eu, ele renunciou a sua vontade, ele renunciou os seus sonhos, ele renunciou o seu tempo, ele renunciou a herança do seu pai, ele renunciou a tudo para fazer a vontade de Deus. Diga glória a Deus. Jesus disse: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Há muitas pessoas que estão na igreja, mas o seu eu não morreu, continua ainda vivinho da Silva. É só pisar no calo. Pisa no calo para você ver se não aparece a velha criatura. Está só incubada. Mas quando você pisa no calo, aí a velha criatura novamente vem à tona. Você está compreendendo isso, sim ou não? Sim ou não? É necessário morrer
Morrer para quem? Para você mesmo. Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. O Evangelho, você só vai produzir frutos no Evangelho quando você começar a crucificar o teu eu. Quando você crucificar a tua vontade e disser, como Paulo disse. Paulo, ele disse assim, ó: já estou crucificado com Cristo. Agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Oh, glória! Você tem que morrer. Fala para a pessoa que está ao seu lado: você tem que morrer, meu amigo. Pastor, cruz credo. Cruz credo, pastor. Como é que o senhor fala uma coisa dessa? Calma. Eu não estou falando para você se suicidar não, hein? Esse morrer é o morrer do teu eu, da tua vontade. Você está entendendo? Sim ou não? Sim ou não? E como é essa morte? Essa morte é todo dia. É quando alguém, por exemplo, te provoca para você se irar, falar aquela palavra que não é para falar, e você ouve aquela voz do Espírito Santo dizendo: calma, meu filho. Vem aquela palavra na ponta da língua, aí você já está quase para falar, mas o Espírito Santo diz para você: ó, já não vive mais você. Não é mais você que tem que viver, é Cristo. E se você está morto, então essas coisas não vão te atingir, não vão te afetar. Podem te chamar disso, daquilo, podem fazer isso, aquilo com você, se você já morreu com Cristo. Podem te caluniar, podem te injustiçar, podem falar mal de você. Se você já morreu com Cristo, nada disso vai te atingir. Você está compreendendo? Sim ou não? Eu me lembro que quando eu comecei a minha caminhada, a minha irmã e eu, a gente brigava muito. Brigava feio. A ponto de, algumas vezes eu me lembro que uma vez eu briguei com a minha irmã e joguei um quadro. Mas era um quadro pequenininho. Não era um quadro grande. Eu joguei o quadro na cabeça dela que sangrou. Você sabe que no momento de ira, né, gente, as pessoas não pensam, é ou não é? Aí depois que acontece a situação, aí a pessoa fica arrependida. Depois que eu vi a minha irmã sangrando, eu: ô irmãzinha, me perdoa, me desculpa. Ô minha irmã. Você está entendendo? E quando eu me converti, muitas vezes a minha irmã me provocava. E vinha aquela ira, aquela vontade de dar aquela resposta mal criada, mas na mesma hora o Espírito Santo falava: ei, agora você não é mais aquela velha criatura, você é uma nova criatura. Aí eu respirava fundo e ia orar. É um exercício diário, é um exercício que você tem que fazer todo dia. Você está compreendendo isso? Sim ou não? Quem me vê hoje não sabe como é que eu era no passado, né? Me vê assim, manso, tranquilo. No passado eu era impaciente, nervoso, mas aquela velha criatura já morreu. Hoje já não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Você quer produzir muitos frutos para Deus? Quem quer produzir muitos frutos?
Então você vai ter que morrer, meu irmão. Você vai ter que morrer, minha irmã. Você está entendendo, sim ou não? Você tem que morrer e tem que deixar a vida de Cristo se manifestar em você. Paulo, ele disse que para ganhar as pessoas, eu vou traduzir o que Paulo disse. Ele disse: fiz-me fraco para os fracos, fortes para os fortes, fiz-me de tudo para ganhar a todos. Em outras palavras, sabe o que Paulo estava dizendo? Eu engoli sapo, eu engoli brejo, para ganhar as almas eu engoli tanta coisa, para produzir frutos para Jesus, eu abri mão de todo o meu orgulho, de toda a minha vaidade, de maneira que eu considero tudo que eu era como esterco. Eu era um fariseu, eu fui criado aos pés de Gamaliel, eu era um homem que tinha cidadania romana, mas tudo isso eu considero como esterco para ganhar a Cristo Jesus. Você pode aplaudir e dar um brado de glória a Deus? Fica de pé. O Senhor Deus, Ele quer te dar uma vida frutífera, meu querido. Ele quer te dar uma vida frutífera. Mas você precisa hoje tomar uma decisão. Preste atenção. O Senhor, Ele quer fazer de você uma pessoa frutífera no reino dEle, mas você precisa tomar uma decisão de receber Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Jesus, Ele disse: sem mim nada podereis fazer. Se você não entregar a tua vida para Jesus, se você não estiver disposto a abrir mão da tua vida e entregar essa vida nas mãos de Jesus, você vai viver uma vida limitada. Uma vida limitada a só essa terra, porque depois, meu amigo, que partir desta terra, aquele que morreu sem Jesus será lançado no inferno e passará a eternidade no lago de fogo e enxofre, aonde o bicho não morre e o fogo não se apaga. Se você ainda não tomou a decisão de receber Jesus, o que você está esperando, meu querido? O que você está esperando, minha jovem, meu querido, minha querida? Quando uma pessoa ela ouve a pregação da palavra e ela não toma a decisão, olhe para mim, presta atenção, olhe para mim. Quando a pessoa ouve falar do sacrifício de Jesus e ela não toma a decisão de recebê-lo, sabe o que ela está fazendo? Ela está fazendo o sacrifício de Jesus por ela ter sido em vão. Porque Jesus morreu para ela ser salva, mas quando ela não recebe Jesus, o que acontece? Se ela morrer, ela será condenada. Quer dizer, Jesus morreu por aquela pessoa, mas como ela não recebeu a Jesus, para ela o sacrifício dele foi em vão. Não despreze o sacrifício de Jesus. Jesus derramou até a última gota de sangue para que você venha ter uma nova vida. Então você que quer receber Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, levanta a mão, levanta mais alto. Agora vem aqui à frente, você que ergueu a mão, vem aqui, meu querido, coloca a mão sobre o local do coração, fecha os teus olhos, fica aqui à frente. Isso, coloca a mão sobre o local do coração, fecha os teus olhos. Que maravilha, glória a Deus. Tem mais alguém que ainda não recebeu a Jesus e quer recebê-lo hoje? Você precisa hoje tomar essa decisão, meu querido. Amanhã pode ser tarde. Comunidade Cristã Paz e Vida. Um milagre espera por você.